Eu sou Mari Carvalho e esse é o podcast Construtora de Mundos. Aqui não importa a sua produtividade ou eficiência. Aqui a gente se preocupa com a sua vida e a sua humanidade. Eurico, vamos lá. Contar caso é sempre bom, né? E contar caso com gente que a gente gosta e admira é melhor ainda, né? Além da gente se divertir sempre, é muito bom aprender e trocar, né? O primeiro episódio que eu fiz na Construtora de Mundos, eu estava falando sobre o que é ser humano, né? E se existe uma humanidade, que a gente pode chamar de humanidade. Aí fui catar lá em Aristóteles a definição de humanidade. E aí, segundo o cara, com todo respeito, ser humano é você usar intencionalmente a sua racionalidade para desvelar a autoilusão. E para mim, você é o cara, é o maestro em desvelar autoilusões. Então, assim, se tem um caminho que a gente pode ir junto, de tirar esses véus, esses enganos, essas narrativas que a gente bate palma para maluco dançar, então é aqui, entendeu? Que a gente vai fazer isso. Então, é tu que vem para fazer essa missão. Tem uma definição de ser humano, né? Nem de humanidade. Mas tem uma história da Margaret Mead, né? Que ela foi uma socióloga muito famosa, assim, ela, como toda mulher que se firma em áreas assim muito dominadas pelos homens, né? Ela era muito fora da caixa. Se não me engano, ela era antropóloga e socióloga. Não me citem na biografia da Margaret Mead, por favor. Enfim, um dia ela dando aula, né? Perguntaram para ela o primeiro sinal da civilização. Você já deve ter escutado essa história, mas ela fala assim que o primeiro sinal da civilização foi quando a antropologia achou um fêmur com uma fratura completa, curado, e uma pessoa que envelheceu com aquele tipo de fratura há muitos mil anos atrás e morreu de velhice depois de ter quebrado um fêmur. Por quê? Ao contrário do que nos fazem pensar, as pessoas que dominam as narrativas e que gostam muito de falar Lá vem. dos sistemas de gestão reducionistas e o nosso modelo atual da sociedade de consumo, dizem que a gente só chegou onde chegou porque a gente compete. Na verdade, a gente só chegou até aqui como espécie humana porque a gente cooperou. Como caçadores e coletores, a gente não caçava sozinho, a gente caçava em bando. E quando a gente começa a encontrar, como a Margaret Mead fala, ossos com fraturas muito graves, curados, e a pessoa envelhecida pós-fratura, significa que uma comunidade cuidou daquela pessoa. E a gente vive um mundo muito louco hoje. Tem um cara bacana que trabalha comigo na minha equipe aqui. Ele estava contando que mudou para o prédio dele uma mulher, e ela mora sozinha com o filho. E o filho passou por algumas perdas agora, né? Parece que perdeu o avô, enfim, teve algumas traumas assim de luto. E aí a mãe comprou um cachorrinho para ajudar na terapia de reconexão, né? Aí você tem aí o Fred, você tem aí a Bela, tal, eu tenho aqui a Blue. Só quem tem companhias caninas entende o bem que eles fazem. Enfim, ela chegou no prédio, não tinha água, não tinha luz, acabou de chegar, estava ligando tudo e tal. Uma mãe sozinha com o filho foi pedir água para o porteiro. Um balde de água, um balde. O cara disse que não podia ceder água do condomínio não, porque ia afetar na conta do condomínio em geral. Oi. Esse é o nosso coletivo, né, Eurico? Então, eu tô rindo aqui, porque assim, desculpa, talvez seja até um mecanismo de defesa meu. Eu acho a situação que a gente vive hoje em dia tão absurda, e acho que as pessoas estão tão adormecidas para a gravidade da situação que a gente vive, que eu tendo a levar no humor tragicômico mesmo, porque é o jeito que eu tenho para levar. Mas veja bem, uma mãe sozinha com um filho
pedindo um balde de água, o condomínio não pode ceder porque vai afetar na conta geral do condomínio. E, no entanto, o que nos fez chegar até aqui, como você colocou em uma das definições, né, é a gente conseguir revelar. Como é que é a sua definição? Usar intencionalmente a nossa racionalidade, que pelo visto a gente não está usando, mas enfim, usá-la intencionalmente para tirar as autoilusões que a gente cria dessas narrativas todas que a gente bate palma. E aí é da Margaret Mead, que a gente só chegou até aqui como espécie porque a gente aprendeu a cooperar, né? Cuidar um do outro. Enfim, e aí falando de autoilusão, e usando já o exemplo dessa mulher que mudou e tal, e não tinha água, né? A maior ilusão que a gente tem hoje em dia é de que os sistemas que a gente montou a nossa vida sobre eles e dentro deles funcionam. Veja bem, ela não tinha água. É isso, né? E na maioria dos grandes centros urbanos, essa é a situação. As pessoas são completamente dependentes. As pessoas gritam barulhentamente por direitos, mas elas fazem muito pouco esforço para criar uma coerência de autonomia que pense nos seus deveres. Qual é o meu dever como ser humano? Eu tenho o dever de buscar autonomia. Eu tenho o dever de viver inserido num ecossistema de maneira produtiva. Produtiva não no sentido produtivista, produtiva no sentido de ajudar aquele ecossistema. Né? E a gente tem o dever de cooperar. E, no entanto, a gente não constrói coerência nesses deveres tão básicos de autonomia, de cooperação, de melhoria dos lugares onde a gente vive, mas a gente quer gritar por direitos. Às vezes de 4 em 4 anos, às vezes em alguma manifestação. E aí a pessoa acha que vai resolver alguma coisa. Eu acho que isso é uma das maiores historinhas que a gente se conta quando vai dormir. É essa historinha de que a nossa vida é linear, de que basta você trabalhar que vai dar tudo certo, basta você aguentar mais um sapo, basta você aguentar mais uma fase difícil, você vai chegar lá, você vai prosperar. E aí vem a maior autoilusão, né? É de que se você tiver dinheiro, você vai ser completamente autônomo. Essa é a melhor de todas. Talvez essa ilusão, talvez ela seja muito intrínseca do ego, né? Que é outra grande ilusão. Porque é uma necessidade de poder. Mas as pessoas que narram as civilizações que colapsaram antes da nossa, né? Uma das coisas que perde o valor muito rapidamente, dependendo do tipo de colapso, é o dinheiro. Tem um autor americano que ele é russo-americano. Ele chama Dmitry Orlov. Ele escreveu Os 5 Estágios do Colapso. E ele estava na União Soviética quando teve o colapso. Fazia trabalhos lá, enfim, executava algumas coisas. Ele ia e voltava entre os Estados Unidos e a União Soviética. Uma situação muito ímpar, porque ele conseguia entrar e sair da União Soviética, né? E ele foi relatando o colapso. Ele escreveu esse livro, são Os 5 Estágios do Colapso. E dentro do livro ele conta e ele narra isso também nas aulas dele, quem quiser ir atrás, que quando a coisa ficou feia, mas ela ficou muito feia, a União Soviética tinha vantagens muito grandes sobre o nosso sistema atual. A moradia não existia bolha imobiliária, a moradia não era financiada. As pessoas tinham suas casas. O médico não ia trabalhar para ser rico, o médico ia trabalhar para cuidar das pessoas. Então, ele diz o seguinte, aí é uma opinião dele, eu não vou entrar nessa seara, mas ele diz o seguinte, que o comunismo era muito incompetente como modelo de gestão para lidar com os recursos. E faliu antes do capitalismo. O que ele diz é que o capitalismo não é tão melhor assim que o comunismo. A gente só vai demorar um pouquinho mais e vai falir também. A gente já está fazendo isso, em escala global. Mas a história que ele conta, que é muito interessante sobre as autoilusões, é que as pessoas tinham dinheiro, mas a inflação era tão grande que as pessoas tentavam comprar alguma coisa e as pessoas conseguiam plantar um pouco, conseguiam caçar, conseguiam, sei lá, fazer vodka a partir de batata no porão da casa e tal. Essas pessoas, elas não trocavam alimento, elas não trocavam bebida, elas não trocavam carne salgada, guardada, enfim. Elas não trocavam as coisas que elas conseguiam por ter autonomia por dinheiro nenhum. Porque elas não sabiam se no dia seguinte aquele dinheiro ia comprar alguma coisa. Então, a maior ilusão é essa, de que se você tiver dinheiro, você resolve tudo. Claro, a vida com dinheiro é muito mais fácil, lógico. Não estou aqui para questionar isso. Mas a ilusão de que você está seguro,
você abdicar de tempo de vida, tempo de qualidade com as pessoas, de ludicidade, de contemplação, para ganhar mais dinheiro, para ficar mais seguro, né? E na verdade você não está seguro. É a história dos grandes centros urbanos que eu falo, né? Tudo é muito ilusório. E puxar esse véu é muito fácil. É porque as pessoas não fazem. E também porque as pessoas estão muito hipnotizadas por uma narrativa muito forte, muito predominante, né? Mas, olha só, a França está pegando fogo, literalmente. Não sei se você está vendo, mas o Macron começou a fazer umas reformas, aumentar a idade da aposentadoria, começou a mexer. São acordos que a gente tem. O que é uma aposentadoria? A aposentadoria é um acordo que a gente tem, é igual o fêmur quebrado que eu estava falando da Margaret Mead. O que é uma aposentadoria? É um acordo que a gente tem de que a pessoa vai dar os melhores anos da vida dela para um sistema e que depois ela vai poder descansar. E esse acordo foi quebrado. Enfim, entre outras coisas que estão acontecendo lá. Não teve uma morte, mas eles estão queimando o carro, estão fazendo manifestações muito fortes. Os franceses são muito aguerridos, né? Mas não tem um machucado, não tem uma morte, não tem uma violência contra um ser humano. Existe uma violência contra as coisas, né? Carros, prédios, coisas que simbolizam poder, que simbolizam dinheiro. E aí saiu um jornal da Austrália que um título maluco assim, tipo a queda da França, ou enfim, a França está acabando, alguma coisa assim, né? Não morreu uma pessoa. Em 2017 no Brasil, a gente teve a greve dos caminhoneiros. No Espírito Santo, junto com a greve dos caminhoneiros, a gente teve greve de duas polícias, se eu não me engano, foi a federal e a militar junto. Eu não lembro se foi civil, enfim. Mas a gente teve duas greves policiais concomitantes com a greve dos caminhoneiros e os supermercados se esvaziaram. Uhum. 10 dias a gente tinha pessoas saqueando, uma confusão danada. E durante aquele mês no Espírito Santo a gente teve 40 mortes. Em qualquer outra situação histórica, a gente talvez narrasse isso, se a gente tivesse uma honestidade jornalística, a gente talvez narrasse aquilo ali como uma revolta, como um levante, como uma guerra civil. Mas a nossa narrativa passa o pano para aquilo ali. E hoje, 6 anos depois, a gente já vem com a pandemia, que interrompeu vários sistemas alimentares, e agora a guerra na Ucrânia. E a guerra na Ucrânia tem ali um polo de produção de grãos, é um polo de produção de adubo químico, então está afetando o preço de muita coisa. Então, assim, a gente tem sinais constantes da fragilidade dessas ilusões que a gente cria, né? Mas a gente está tão imerso na narrativa que a gente não abre o véu, a gente não desperta. Eu queria trazer uma perspectiva, Eurico. Acho que a dor ainda não foi suficientemente grande. E aí, assim, vou falar da minha experiência, né, como também uma forma de ilustrar, mas por conta do que eu passei, da minha experiência, não do que eu passei, né, mas assim, do que eu senti, eu fiquei curiosa para entender. Falei, cara, por que que a gente não olha o que é óbvio? Por que que é tão difícil a gente enxergar os porquês e o que está por trás das narrativas e o que prende? Quais são essas amarras invisíveis que prendem a gente, né, nesse lugar? Até a gente vê, a gente entende, mas em algum lugar nosso, a gente ou não quer abrir mão do conforto, né, da estrutura que essa estrutura oferece, ou a dor não foi suficientemente grande para te tirar desse lugar, né? E aí eu fui estudar. E aí me embranhei aí pela psicologia social, falei, que negócio é esse? Já que a gente vive junto, já que a gente tá nesse coletivo, por que que a gente mal é um coletivo e por que que mesmo assim a gente bate palma para maluco dançar e segue nessa toada, né? E aí tem um experimento que é muito louco, que é um psicólogo, Milgram, o nome do, que ele fez um experimento, que ele colocou duas pessoas numa sala, que ele fala que um é o professor e o outro é o aluno, e ele fala que o experimento, para o convidado voluntário, né, ele explica que o experimento é sobre aprendizagem. E aí ele faz o teste, que é o seguinte: eu quero saber se essa pessoa aprende mais rápido ou não com estímulos violentos. E qual é o teste? Ele tira o aprendiz, o aluno, da sala, coloca em outra sala, e ele mantém ali o professor, que é o voluntário, que não sabe de nada que está acontecendo. E ele tem que dar choques.
a cada resposta errada da pessoa do outro lado. Tô contando esse caos aí para quem não sabe da história, você sabe da história. E aí você tem que ir dando choque na pessoa. E o choque ele vai aumentando de pouquinho em pouquinho, mas até virar letal, até a pessoa do outro lado morrer. A pessoa do outro lado não tá tomando choque, né? Mas a pessoa acha que tá dando esse impulso negativo e fazendo a pessoa sofrer. E aí tem várias questões, né? Na verdade, o estudo não era para ver estímulo no efeito do aprendizado, mas entender qual o limite da conformidade e da obediência que a gente vai, até onde a gente chega, o que a gente é capaz de fazer para estar em conformidade, para fazer parte, para obedecer às regras e para ser adequado a uma instituição a qual você respeita ou, teoricamente, você entende que é idônea, que sabe mais do que você, que sabe o que está fazendo, que é por uma razão superior ou uma razão digna de ser feito o que deve ser feito. E as pessoas, a maioria, mais de 75% das pessoas, chegam até o final. Em teoria, elas obedecem à ordem até dar o choque, que seria mortal. Até dar o choque que seria mortal. Sabendo o que estavam fazendo. Aí colocava uma gravação lá do outro lado, ela ouvia a pessoa sofrendo, pedindo para parar. E aí, no fim, né, por várias questões, era um experimento de Yale. Então, assim, se Yale fala, se a ONU fala, olha que interessante, quem está falando tem esse poder. Então, dependendo da instituição que está falando, e para a gente obedecer e para a gente ser aceito, a gente segue o baile. Então, assim, uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada, né, a minha dor teve que ser suficientemente grande, né, com alguns lutos, que não foi um só, para eu poder parar para pensar se essa conformidade estava me fazendo bem ou estava fazendo bem para quem? Quem estava ganhando com a minha obediência, né? Quem estava ganhando com a minha liberdade, com a minha falta de liberdade, no caso, né? Ganhando a minha vida, minha força produtiva, né? A minha criatividade, meu tempo a serviço de quê, né? E eu acho que tem transições também. Você não sai de uma hora para outra e enxerga algo de repente, né? Eu acho que existem transições. Essas transições, na verdade, assim, é uma construção de acuidade sensorial mesmo, né? É você conseguir olhar para dentro, é você conseguir identificar que você está se fazendo mal, é você conseguir identificar padrões nocivos, é você identificar padrões de compensação, porque você trabalha muito ou trabalha com uma coisa que você não concorda, então você se permite alguns prêmios e outras coisas, né? Você está chamando de transição, e eu acho que pode ser considerado uma transição, mas eu só estou dizendo assim, é um olhar, é um sentir, é um ouvir, são habilidades mais sutis que, como a ecologia, aprender sucessão natural, aprender a leitura de paisagem com quem já tem os sentidos mais apurados, é mais fácil. Você aprender a dançar com quem já dança é mais fácil. Você aprender, você educar o seu ouvido, você ter uma educação musical com quem já tem uma educação musical é mais fácil, né? Mas a gente vem de muito tempo de alienação. E, curiosamente, um dos caras que escreveu uma coisa que supostamente explica essa situação é um ecologista americano, esqueci o nome dele, que escreveu o que acabou sendo conhecido como o Dilema dos Comuns. O Dilema dos Comuns é aquela história que diz assim, o que é dos comuns, o que é de todos, né? O que é público, ou é gerido por todos, né? Tende a se degradar muito rapidamente, porque as pessoas, ao não entender como aquilo funciona, cada um vai lá e toma mais do que poderia, e aí aquele recurso acaba se findando, seja um ecossistema, seja, enfim, né, um recurso natural, enfim. Só que isso é uma história, ela é uma das histórias, é uma das ilusões, né?
Nos lugares onde o que é de todos é cada vez melhor cuidado, seja porque já passaram por uma catástrofe, seja porque já passaram por dificuldade, ou porque tem uma cosmovisão diferente da nossa, quanto melhor cuidado é, mais as pessoas que chegam tendem a melhorar o cuidado. Então cria uma espiral ascendente. Vou dar um exemplo bem rudimentar. Na Austrália e em alguns lugares da Europa, na Europa é mais frio quando você tem que ser no verão, mas é comum você viajar ao interior e você ter uma lojinha de portão que eles chamam. Na porta dos sítios, das fazendinhas, tem um balcão, tem um cofrinho e tem as coisas que eles vendem. Às vezes é só o excedente, ou às vezes é um comércio mesmo. E tem os preços. As pessoas pegam, colocam o dinheiro no cofre e vão embora. Quando não tem troco, ela coloca a mais. Via de regra, é o que acontece. Se você faz isso aqui no Brasil, o pessoal vai olhar e fala assim, nossa, que cara idiota. Então, tudo tem a ver um pouquinho com a educação e com a experiência que a gente vive, mas esse olhar de você conviver com alguém, por exemplo, você passou por isso. Você teve que aprender com um sofrimento, padrões de dor, padrões de incômodo, padrões de ruptura, padrão de falência emocional, né? Aí você aprendeu. Quem te escuta hoje, quem convive com você hoje e que vive naquele mundo que você vivia, vai conseguir mais rapidamente identificar esses padrões, porque você emprestou a sua experiência, você fez essa curadoria dos sintomas, da leitura de paisagem do corporativo e tal. E esse é o papel. O nosso papel, talvez, um deles, seja esse: acelerar a sucessão das pessoas no entendimento dessas coisas, para que elas possam abrir esse véu, né? Porque não tem muita mágica, né? Não é uma justificativa, porque eu acho que não é esse o caminho. Mas, assim, acho que a falta, quando a gente fala de representatividade em vários aspectos, né? Assim, é um pouco disso que eu quero falar, porque se você é educado desde criança, né, a respeitar uma determinada instituição ou acreditar em determinado tipo de sucesso, de modelo de sucesso, você é educado para virar um CEO, você não é educado para virar uma boa pessoa. Se você está nesse ambiente onde isso é o importante, não é um véu, é a verdade, né? É aquilo, é a sua versão da humanidade é essa, né? É óbvio que não é a única e não é, né, assim, a correta absoluta e tal. Mas você sair desse lugar é difícil porque todo o seu entorno repete e ecoa esse véu, né? E numa narrativa de mundo isso faz todo sentido, né? Sim, Porque ou você é líder, ou você é liderado. Ou você tem dinheiro para mandar e poder para mandar, ou você tem um emprego pior e é mandado. não existe fazer parte do todo, né? Não existe construir em coletivo, né? Nessa falsa dicotomia, essa corrida que a pessoa se joga nela faz sentido. Exatamente. E ela tem reforço, ela vai olhar um cara que, né, uma mulher, um cara que não foi promovido numa situação pior, ela vai olhar um outro que não teve uma carreira tão organizada ganhando menos, né? Que tem as Vivendo uma... consequências, né, de você não jogar o jogo, né? Nesta regra. Eu gosto muito quando você fala, e a gente conversou muito sobre isso, e foi por isso que eu cheguei até você, né, nesse momento de socorro, eu preciso de sair desse véu de novas verdades aqui que não tá funcionando. Uma das coisas que eu gosto muito que você fala, e eu acho que dessas transições foi importantíssimo para eu me reconectar também, que é o conceito que você fala de dissonância da desconexão. E eu gosto demais. Eu sempre, minha família, meu pai nasceu na propriedade rural, nasceu literalmente, né, na casa lá de parteira e tal, na propriedade rural, a qual eu herdei quando eu fui te procurar. E que eu não sabia se era de comer ou passar no cabelo, o que eu ia fazer com aquilo, como é que eu ia lidar. E apesar dessa proximidade, sempre foi um problema a terra. A terra nunca foi a solução. Meu pai sempre foi apaixonado pela terra. A melhor versão, meu pai era médico, né? Mas a melhor versão dele era quando ele estava lá, sem dúvida. E quando a gente estava lá junto. Eu via isso nitidamente. Apesar disso, a terra sempre foi um problema. É um lugar que se perdia dinheiro, era um lugar que não dava para cuidar, que era roubado, que etc.
Mas olha que interessante. O médico é um doutor. Uhum. E no nosso país, colônia, você sempre tinha que ser ou médico, ou engenheiro, Ele não teve opção. ou advogado, né? E aí ele conta uma história que se perpetua no campo até hoje, que é o dreno cerebral rural. É assim, as propriedades rurais, as pessoas que vivem no campo e que tiveram condição. Claro, a gente tem as famílias fidalgas, né? Que vêm lá das capitanias hereditárias, mas eu estou falando de outra coisa, estou falando de pessoas que viviam Uhum. realidades de subsistência, realidades, né, de agricultura familiar e tal. Essas pessoas que conseguiram educar os filhos o suficiente, eles se formam e eles, via de regra, não voltam. Uhum. Eles vão para a cidade. Por isso que se chama, a sociologia chama de dreno cerebral rural, né? E a gente está sofrendo disso até hoje no Brasil, enfim, muito no Brasil, né? As famílias que têm viabilidade na agricultura familiar, poucos filhos querem ficar. Por quê? Por causa disso que você falou. A narrativa é essa: é difícil, é laborioso, é perigoso, é ingrato. E isso é uma narrativa, é um modelo. A gente pode procurar ao redor do mundo e tem várias pessoas que vivem da agricultura familiar e elas vivem muito bem. E nem todo mundo tem que viver disso. Mas a gente tem que conseguir olhar que existem modelos, existem, não é nem modelos, mas existem pessoas que conseguiram, existem famílias que conseguem, e elas conseguem muito bem. Então, assim, até que ponto isso é uma realidade, ou até que ponto isso é um pedacinho do quebra-cabeça dessa narrativa falsa que você está comentando? Total. Porque talvez se ele ficasse no campo, ele fosse ter até uma viabilidade econômica boa, fosse viver muito mais feliz. Mas ele não seria tão respeitado como ele foi como médico. E aí o ponto, Eurico, é justamente esse que eu ia voltar. Eu sou a terceira geração, né? Meu avô plantava fumo, enfim, e subsistência. Eu, como terceira geração, eu fui educada a não voltar. E o exemplo que eu tinha era de que era um problema, a referência que eu tinha, e eu não conhecia outros modelos de sucesso, vamos dizer assim, que a gestão rural tivesse funcionado. E aí, para mim, também foi um desafio de, primeiro, né? Voltando lá na dissonância, que eu queria que você falasse sobre isso também, que eu gosto muito, acho que as pessoas vão gostar. Quando a gente está do outro lado, a gente não tem a menor conexão da nossa existência com todo o restante, com a integração que a gente tem com o todo. No 14º andar no Brooklyn, lá em São Paulo, eu só ficava puta com a chuva porque tinha enchente, né? Mas a culpada da chuva ali, né, era o asfalto, não era a chuva. E aí a gente faz o quê, né? A gente não tem essa conexão. Então, todos esses fatos, tudo isso para dizer, e de novo, sem justificar, mas eu acho que é uma narrativa muito amarradinha. Não é simples sair, não é indolor. E também, assim, as referências, a gente não vê referência de opção, de alternativa viável, de caminhos possíveis, né? Então, juntando tudo isso, é por isso que eu falo, né? A dor tem que ser grande demais para a pessoa buscar, porque ela não tá, ela tá disponível, ela tá, tanto que eu consegui chegar até você, mas até a página 2. A gente sabe o quanto de cerceamento o seu conteúdo tem e outros tantos conteúdos têm para chegar, né? De fato. Mário, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente nem perguntou nada ainda, né? Só estamos aqui contando, cara. Quais foram os momentos mais felizes que você teve com seu pai? Acho que foram momentos de real conexão e de apoio, né? E nesses momentos foram momentos em que eu pude vê-lo sendo verdadeiro e ele a mim. Então, por isso que eu falo que lá na Terra era esse lugar onde ele estava à vontade, sabe? Quando a gente ia lá. Aí eu te pergunto assim, né? Onde, com que tipo de viver e como você pode honrar melhor o seu pai do que não necessariamente naquela terra, mas sendo autêntica com você, como ele era com ele quando ele estava lá. Então, isso é a dissonância da desconexão. Percebe que os momentos, as memórias afetivas que a gente tem com as pessoas que formam muito o nosso pensamento, formam muito nosso caráter e tal, né?
raramente elas estão ligadas com esse mundo que a gente está falando, dessa narrativa urbana, grandes cidades, grandes empresas, grandes empregos, grandes cargos, grandes líderes. É tudo tão grande que eu imagino onde é que está faltando tamanho para esses caras. Mas, mas assim, raramente você constrói ligações afetivas fortes com seu pai, com sua mãe, com seu filho, nesse contexto onde você está desligado, né? Então, vou dar exemplos escassos assim da minha vida, né? Meu avô era um cara muito mudo, ele era muito calado, muito calado. E eu tenho memórias afetivas muito fortes com ele, com muito pouco diálogo, né? Quando eu lembro da minha infância na cidade, as memórias afetivas que eu tenho com a minha mãe, até com meu pai, né? Meu pai faleceu muito novo, são em parques ou em praia. Natureza. Os momentos que eu tive de pré-adolescência, de muito conflito, por exemplo, com a minha mãe estava envolvidíssima na redação da Constituinte de 88. E trabalhava mais de 12 horas e chegava em casa dando choque. É claro, claro que a culpa era só minha porque eu era pré-adolescente. Nunca que a pessoa está no emprego, nunca que o emprego da pessoa não é saudável, nunca que a pessoa está estressada, nunca, né? É disso, né, que eu estou conversando com você. Assim, como é que a gente resolve, né, esses pontos de conexão? E é por isso que eu falo que é a dissonância da desconexão. O pessoal vive em Brasília, aí você pergunta, pô, o que você faz? Pô, cara, eu adoro ir pra cachoeira. O cara fica esperando a hora de ir pra cachoeira. Você vê, o cara vive momentos longos períodos de infelicidade, de falta de conexão e tal, para, sei lá, de quantos em quantos meses ir pegar uma cachoeira, de quantos em quantos meses ir pegar uma praia. Só que isso que a gente faz com os lugares que a gente vai que recarregam a gente é muito parecido com as pessoas que deveriam recarregar a gente, mas também não funciona. Porque a gente está desconectado. E é a dissonância da desconexão, né? Na música tem essa coisa, né? O acorde dissonante, né? Ele causa uma tensão. E aí você resolve ele num acorde mais harmonizado, tal, né? Que dá aquela sensação de bem-estar, assim, quando chega naquele momento da música. E a gente fica vivendo essa tensão. E ela fica ali, você não percebe, ela vai. Uma hora a corda arrebenta, uma hora, né? Igual você falou. São histórias diferentes. Eu tenho uma esperança, assim, eu não sou muito esperança, não. Mas eu tenho uma. Você é muito esperançoso, Eurico. Se você não fosse, você não estava fazendo o que você faz. Eu tenho visto, assim, situações diferentes da nossa. A minha filha, por exemplo, ela tá em um outro rumo. Minha filha tem 20 e poucos anos, muito nova, mudou o curso dela na faculdade e ela abriu uma empresa para ela e ela ganha melhor do que ela ganhava como estagiária e ela já sabe que terminar ou não o curso não é o que vai fazer diferença na vida dela. Falta para ela uma conexão com o território. Falta para ela uma responsabilidade mais forte. Falta para ela entender de maneira mais profunda que o nosso viver invariavelmente vem de algum lugar no planeta. A gente não vive solto. Uhum. Né? A gente não vive desacoplado como alguns gostam de pensar a economia, diz que a economia é desacoplada. Desacoplada é a cabeça dos caras que pensam isso. Então, assim, falta para ela essa noção mais real, concreta, de que, olha, tudo isso que você está construindo na sua vida, que é muito legal, vem de algum lugar no planeta. E se todo mundo ignora isso, uma hora esses lugares começam a não funcionar mais. E é o que está acontecendo. Então falta para ela isso. Mas ela não passou por tanta dor igual você passou ou igual eu passei para chegar nisso. Então o otimismo que eu tenho, talvez seja essa palavra, não é necessariamente uma esperança, mas o otimismo que eu tenho é que tem muita gente que já não compra a narrativa tão fácil e já sai dela com mais facilidade, mais cedo. E eu acho isso uma evidência otimista, assim, né?
As novas gerações, né, Eurico, acho que elas já não estão mais batendo palma assim nessa intensidade, né? Eu acho que vejo a forma que meus primos mais novos encaram assim a sua própria autonomia, a sua própria expressão e não tolerar também nenhum ambiente que fira os seus valores, a sua essência, né? Então, acho que esse é um bom ponto de partida, né? E quando você fala que é a possibilidade de eu dividir isso com mais pessoas, trazendo essa perspectiva meio que acelerar o processo, para poder acelerar um pouco esse processo, né, de quem está afim de pensar sobre isso, eu penso que os mundos que eu quero construir, eles estão ligados a isso, né, que a pessoa possa realmente estar vestido corajosamente da sua própria essência, né, e com isso acho que todo o resto ele vai numa espiral virtuosa, né, quando você consegue ter essa conexão e aí você retoma tantas outras coisas, né? Você volta para o que realmente importa e você reconecta com a sua interdependência real com tudo que está, né, ao redor, que fica difícil, não dá para desver, né? Não dá para voltar atrás e voltar a caber naquele lugar. E aí eu queria te perguntar, que mundo você quer, que mundos no plural você quer construir, Eurico? Esses dias eu tava lendo de novo algumas coisas do Darcy Ribeiro que eu gosto muito, né? Nem é tão frequente eu ler e nem sempre eu leio com muita profundidade. Eu pego um discurso, pego algumas coisas, volto no povo brasileiro e leio uns trechos. E eu acho ele muito genial, né? E, e aí eu estava lendo também o David Homelman, que foi um dos criadores da permacultura. A permacultura é uma ciência do desenho ecológico que ela visa projetar, desenhar e fazer a gestão de sistemas alimentares, sistemas de moradia, sistemas de captação de água e tratamento de efluentes, sistemas de geração de energia e inclusive os sistemas também econômicos, né? E a Austrália escreveu um tempo atrás, teve uma desculpa, foi emitida, né, um pedido de desculpas ao povo aborígene, porque a Austrália teve durante um tempo, recentemente isso na história, uma política de tirar os filhos das famílias e desconectar eles e jogar para outro estado, para outras cidades e tal, numa tentativa muito baixa, desculpa, assim, muito. É muito desumana, né? É. Eu não consigo nem dar um adjetivo assim. Eles separavam filhos das famílias, principalmente os que tinham de família de dupla descendência e tal, e jogavam para outro lugar no país. A ideia era realmente quebrar a cultura. Eles têm uma cultura oral muito forte, uma questão muito forte com sonhos, com outras dimensões do nosso viver. Fizeram isso. E aí a Austrália, o parlamento da Austrália emitiu uma nota, um pedido de desculpa ao povo aborígene e vinha reconhecendo alguns erros e tal. E, baseado nesse texto, o David Homelman escreveu um outro texto, que é o pedido de desculpa dos baby boomers com as gerações futuras. Só que o pedido de desculpa dele, e ele começa o texto dizendo assim, olha, eu sou um homem branco que nasceu na década de 50, que viveu num dos países mais ricos do mundo, e eu me sinto na posição de representar essa geração e poder pedir desculpa. Só que esse cara, ele não voa desde 2007. Ele já não voava quase antes. Esse cara, ele praticamente só come do que ele planta. Ele vive na mesma propriedade desde a década de 80. Ele ajudou milhares de pessoas a desenhar sistemas que fazem a gestão dessas áreas de uma maneira muito mais eficiente. Então, assim, se tinha alguém que não precisava se desculpar, era ele. E na minha cabeça, esse texto dele dialoga com o texto do Darcy, quando ele recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de Sorbonne. O Brasil vivia uma ditadura, ele tinha sido deportado e tal. E aí ele tem aquela frase famosa dele que diz, olha, eu tentei criar uma universidade boa e não consegui, eu tentei salvar o povo indígena e falhei, eu tentei colaborar com a educação brasileira e não consegui, eu tentei criar um país autônomo que vivesse para si mesmo e falhei. E assim, um cara que foi antropólogo, sociólogo, político,
e tal. E aí no final do texto ele fala assim, mas eu odiaria estar no lugar das pessoas que me venceram. Porque eu não gosto do mundo que eu estou vendo, né? Eu não gosto do que está sendo feito. Então quando você me pergunta assim, que mundos eu gostaria de construir, eu não sei detalhar tantos mundos assim, mas eu gostaria de detalhar uma qualidade desses mundos. Eu gostaria que esses mundos não roubassem o direito das pessoas, dos animais, dos insetos, da vida do solo, da água, das plantas que vêm depois da gente, de viver. Eu gostaria que vivêssemos mundos diversos, plurais, maravilhosos, mas que em cada mundo desse nós tivéssemos uma visão, uma cosmovisão, uma visão de mundo em que o nosso viver melhora os lugares que a gente habita. A gente se diz a espécie mais evoluída. Nós somos a única espécie do planeta Terra que piora os lugares onde vive. Toda outra espécie que vive no planeta Terra, ao cumprir o seu ciclo de vida, melhorou o lugar onde ela estava. Nós somos a única que piora. E às vezes a gente consegue pegar animais que melhorariam o lugar onde eles estavam e fazer o manejo deles de um jeito que faz com que eles cumpram a nossa função, que é de piorar, né? Nossa função errada. Então, falando em construções de mundo, e lembrando do Darcy, que odiaria estar no lugar das pessoas que venceram ele, lembrando dele, pede desculpa em nome de toda uma geração que ele não viveu o que essa geração viveu, né? Ele não viveu isso, ele viveu o exemplo de como as outras pessoas deveriam viver, né? Então, lembrando deles, eu gostaria de construir mundos, ou eu gostaria que deixássemos lugares férteis o suficiente para que os mundos que nasçam com essa visão de respeitar quem vem depois. A gente não faz isso. E o seu trabalho conecta com isso, né, Eurico? Assim, a forma que você aborda e defende as 5 dimensões, né, do viver e até mesmo o trabalho o suporte para essa transição, é uma alfabetização, né? Uma realfabetização de como a gente vive integrado de novo, né? Mas olha só, você passou por uma série de rupturas saindo do corporativo. Você faz uma leitura de paisagem do corporativo que ela é profunda, ela é ampla, profunda, detalhada, capaz de abarcar complexidades. Porque você viveu isso, né? Você viveu algumas iterações disso, né? Então, essa educação, essa alfabetização, talvez com outro sotaque e tal, você está fazendo ela em outro lugar. Essa parte do meu trabalho que você comenta, ela na verdade não é minha. As pessoas que estudam lugares que passaram por colapso, de novo, passou um ciclone, passou um terremoto, sei lá, né, uma enchente, destruiu a estrada, ou realmente uma civilização que colapsou mais sistemicamente como um todo, as áreas de todas as ciências do desenho ecológico que elas visam assegurar, para a gente tentar entender como é que a gente vive e tal, moradia, alimentação, água, saúde e mobilidade. Se você pega essa matriz de pensamento e você adiciona adjetivos, porque hoje em dia nos falta a capacidade de contextualizar o que queremos. A gente está ficando tão alienado que a gente esquece. Não é moradia, é uma moradia digna e é uma moradia que ela adicione, ela some no seu viver. Por que eu digo isso? Porque hoje a pessoa tem uma moradia, mas ela está amarrada com um banco 30 anos e se ela não pagar ela perde. Uhum. Então será que ela realmente tem essa moradia? Aí vamos pensar essa moradia. Essa moradia é capaz de produzir um pouco do alimento, processar o próprio esgoto. Essa moradia é capaz de captar energia. Então, assim, a gente começa a fazer perguntas sobre essa moradia. Por exemplo, você estava falando de autoridades que falam sobre coisas. A ONU tem um plano para 2030, mas esse plano ele não tem adjetivos. Eu quero saber como vai acabar com a fome como? Com que tipo de alimento? Não é só alimentação, não é só matar a fome. Matar a fome é para uma pessoa que está muito vulnerabilizada. A gente precisa nutrir. Alimento, ele tem nutrição e ele tem cultura.
A gente precisa de soberania alimentar, a gente precisa ter conhecimento o suficiente para fazer boas escolhas alimentares, culturalmente apropriadas e produzidas agroecologicamente. Água. A gente tem municípios brasileiros, não são poucos, são algumas cidades, são mais de 400 municípios brasileiros, estão com água radioativa. Você bebe água da concessionária e aquela água causa câncer. E a gente não sabe por que tá todo mundo ficando doente. Tem alguns 1000 municípios, não lembro quantos, 1.800, assim, que foram testados, né? Deve ter mais, mas que estão com água contaminada por agrotóxicos. Então, o direito à água não é só um direito à água, não é água. Que água é essa? É uma água limpa, é uma água sem contaminante. Que não é potável, né, Eurico? Se você mandar analisar uma água num laboratório e você não pedir especificamente para analisar a presença de agrotóxicos, o laboratório não faz essa análise e te manda de volta a água uma análise de potabilidade. Mas nos protocolos padrões do Brasil, a análise de potabilidade da água não procura por agrotóxicos. Deve ser uma coincidência, eu não sei. Aí, quando a gente fala de saúde, a gente tem que procurar saúde. Mas que saúde que é essa? É só a ausência de doença? Ou é uma capacidade de se mover bem, de envelhecer bem, com dignidade, de comer bem, de, enfim, né, de ter um corpo funcional? E outra coisa, dentro desse modelo de saúde, eu tenho direito realmente ao consentimento informado? Porque isso é um direito humano inalienável. Para as pessoas que têm pouca memória ou que não estudaram história, os tratados de bioética, de direitos humanos e bioética, eles vieram depois do nazismo, né? Depois dos experimentos que foram feitos, depois enfim, de atrocidades muito indescritíveis, né, que foram feitas. A gente aí fez os tratados de direitos humanos e bioética. Um deles, um direito humano inalienável, é o direito de consentimento informado. Eu tenho direito de negar qualquer tratamento se eu não entender tudo que tem dentro daquele tratamento e tudo que ele implica para mim. Será que eu tenho esse direito hoje em dia? Autonomia corporal. Até tem, mas você perde o direito de ir e vir. Ou seja, Né? Autonomia corporal. Aí, e mobilidade. A nossa mobilidade, quando eu falo de mobilidade, eu não estou falando do direito de tirar férias 2 vezes por ano internacional e viajar para onde você quer. Mobilidade, eu estou dizendo o seguinte, a mobilidade necessária para que dentro de uma biorregião você consiga manter a sua vida. É uma mobilidade bem diferente do que as pessoas estão aspirando hoje em dia. Ela é mais reduzida, mas, no entanto, fundamental. Então, essas 5 áreas elas são essenciais, mas a gente precisa conseguir qualificar essas áreas. E elas são uma maneira da gente entender como que a vida urbana, como que a vida corporativa, como que essa vida nessa grande escala, nessas grandes narrativas, ela é falsa. Porque quando você começa a fazer perguntas sobre essas 5 áreas e qualificar essas 5 áreas, você vê que quase nada à sua volta você consegue manter essas qualificações. Então, é uma maneira que eu tenho, usando o conhecimento de outras pessoas e juntando. Eu sou uma interseção ambulante de muitas maluquices. De fazer essas perguntas. Olha, a sua casa, você vai fazer um financiamento de 30 anos, o que ela vai te dar? Status? Aí você pega as pessoas, minha família, parte da minha família é de Minas, né? Nós põe a vassoura atrás da porta quando não quer que o povo vá embora. funciona, viu? Eu lembro que as casas soltas nas cidades menores de Minas, né? Aliás, eu vou falar para vocês aqui, quem é mineiro mesmo não tem varanda, tem alpendre. Mas assim, ó, as casas, eram casas soltas e sempre tinha, antigamente chamava pomar, mas a gente poderia usar um termo que está muito em voga hoje, quer dizer que era um sistema agroflorestal. Eu lembro as casas pequenas, não eram casas muito grandes, mas elas tinham um quintal, elas tinham uma varandinha na frente, sempre tinha uma medicinalzinha, tinha umas ervinhas, uns negócios para fazer chá, uns pés de fruta, né, de manga, de goiaba, de não sei o que atrás. Hoje a pessoa compra uma casa financiada e ela consegue fazer o desserviço de ladrilhar tudo e dizendo que é para não ter trabalho. Mas só de limpar. Então, é mais fácil de limpar. Aí, essas coisas me levam assim, para muitos lugares, assim, mas olha que louco. Existe um conceito de energia incorporada. Não tem nada a ver com Allan Kardec, não tem nada a ver com Chico Xavier. Não. Mas assim,
A gente tem algumas formas, né, de medir eficiência energética. Uma é o retorno da energia investida, que em inglês é ROI, né? Energy Return on Energy Invested. E tem uma outra que é a energia incorporada, que é o Emergy. E aí ele tenta calcular o seguinte: você tem uma casa ali, aí você vai calcular a energia que foi gasta para todos os vergalhões de aço, para todo o cimento, para todos os ladrilhos, todas as pedras que foram mineradas, todos os plásticos que foram usados, os fios de cobre para eletricidade, em tudo. Aí você vê o tanto de energia que foi gasta para fazer aquela casa. Podia ser um carro, qualquer outra coisa. A gente não faz muito bem essa avaliação, porque se a gente fosse fazer essa avaliação, a gente chegaria a uma conclusão muito rápida de que nós precisamos usar metodologias de construção bioclimáticas, energeticamente eficientes, vernaculares. Vernacular é uma palavra difícil para dizer o seguinte, que é o jeitão antigo de construir. E onde está esse jeitão antigo? Ele estava com a população, todo mundo sabia. Né? Olha a música do Gonzagão. Eu vou casar, vou fazer um forró lá em casa para a gente bater o piso, o pessoal vai me ajudar a fazer uma casa de reboco. Só que a casa de reboco, ela ficou vista como uma casa de pobre. Mas tem uma outra narrativa em cima da casa de reboco. A pessoa que é capaz de, com seus vizinhos, com a sua comunidade, construir uma casa digna, que tenha funcionalidade para ela, para a vida dela, para a cultura dela, que seja bonita, que seja confortável, que seja agradável, e ela não precisa ficar endividada com o banco 30 anos. A gente podia contar a história de outro jeito, mas não, a gente conta a história assim, olha, é uma casa muito bonita, é uma casa que tem mármore, que tem granito, que tem não sei o quê, que tem piscina infinita, que tem isso, que tem aquilo, que tem aquilo. O cara vai passar a vida inteira pagando, né? Uma minoria no mundo é rica, não vive essa situação, mas é isso, vai ficar preso no financiamento e a casa não colabora para a vida dele. Fica preso no supermercado, se o supermercado faltar comida, a pessoa passa fome. Fica preso com o plano de saúde, mas vive uma vida que não constrói saúde. Olha que loucura. A pessoa trabalha porque ela precisa pagar um plano de saúde, mas ela não consegue enxergar que às vezes o trabalho dela é o que mais agride a saúde dela. A pessoa precisa de um carro porque trabalha longe pra caramba, e aí ela compra uma casa cara e mais de 10, 12 horas do dia ela não está na casa dela, ela está no escritório. É contraditório, né? É muito incoerente. É tudo muito incoerente e é muito fácil de ver. Eu não sei como é que as pessoas não veem. Pensa bem, você financia uma casa há 30 anos e você passa mais tempo no trabalho que em casa. Você financia uma casa há 30 anos, a sua casa não produz energia elétrica, não usa o próprio esgoto de alguma maneira útil, não produz comida, não faz um pé de alface na casa, um pé de limão para você temperar uma salada. E a pessoa. E é isso que você está falando aí. São ilusões, mas a pessoa alimenta elas, né? Assim. Agora, tem vários porquês, assim, né? Eu não estou aqui para dar diagnóstico da vida dos outros, eu não sou piolho para andar pela cabeça dos outros. Mas, assim, eu tenho um palpite, assim, né? Do que eu vejo, de algumas pessoas que eu conheço, enfim, da minha observação do mundo. Construir coerência é um trabalho contínuo, é um trabalho infinito e é difícil. E ele te joga numa jornada que não é uma jornada sobre capital ecológico, quem é mais verdinho, quem usa mais ecobag, quem come menos carne, quem usa menos sabão com poluentes, quem usa shampoo com embalagem degradada. Não é sobre isso. É uma jornada que é sobre você conseguir construir autonomia nessas áreas essenciais do seu viver. E não é só construir autonomia, é construir interdependência. Com relação à sua casa, com relação ao seu alimento, com relação à sua água, com relação à sua saúde e com relação à sua mobilidade, quem são as pessoas em volta de você que você consegue realmente contar com elas? Isso para mim faz a diferença. E aí entra a narrativa, né, Eurico? Assim, falando a língua corporativística aqui para a galera pegar o fio da meada, né? Tem um livro do Simon Sinek. Os círculos dourados? É o próprio, mas tem um outro livro dele que fala do jogo infinito. E eu gosto desse conceito, porque ele é muito presente na nossa narrativa, né? Não na nossa conversa, mas na narrativa que a gente fica batendo palma pra maluco dançar. Que ele fala da diferença entre o jogo finito, onde tem um vencedor o tempo inteiro, e o infinito. E eu acho que a proposta aqui, ou a ideia, né, de tirar esse véu,
é a gente se dar conta de que a vida não é um jogo finito, apesar da morte, porque ela não tem um vencedor no final. A gente não é o. Não tem uma linha de chegada onde a gente está pronto, a gente ganha, a gente vai o tempo todo se tornando. Ô, Mário, a gente parar de contar essa história pelo viés do ser humano só, ou pelo menos só de um ser humano. Olha só, eu sou ateu. Eu acho que a vida vai acabar, mas o jogo ele é infinito, porque o que eu construo, o jeito que eu cuido dos lugares onde eu vivo, ele dá condição daquele lugar de amparar outras pessoas. Então, não é que eu vou ganhar porque eu vou chegar no final. Não, eu não vou ganhar nunca. E por outro lado, eu vou ganhar sempre que eu estiver construindo essa coerência, porque minha vida fica mais prazerosa, mais saudável, mais coerente, mais livre, né? Mas ele é infinito também de um outro jeito, porque assim, eu já plantei árvores que elas vão viver muito mais que eu. Elas vão alimentar outras pessoas que não sou eu. Então, essa noção é porque a gente tem, de novo, é uma noção de pessoas que vivem muito fora da natureza. Tem árvores que vivem 1000 anos. A água doce do planeta, ela é a mesma desde que o mundo é mundo. E a gente tá acabando com esse ciclo. Então, assim, a água vai circular tantas vezes no ecossistema, infinitas vezes mais do que eu, que vou virar poeirinha de estrela de novo, vou virar adubo no chão, e é isso. Então, assim, o jogo é isso aí. Só que às vezes, Eurico, assim, é muito óbvio para você, mas nem tanto para quem está escutando. Então, algumas analogias ajudam a conectar um pouquinho, um passinho mais adiante, para a gente conseguir ir tirando os véus. Porque ele não é escancarado, a gente não dá conta de tirar de uma vez só. É o striptease. E aí, assim, quando eu falo disso, é porque tá muito distante, Eurico, ainda. Assim, quem. E eu tenho esses papos com os meus amigos. Aqueles que eu tenho liberdade de ter. Que não é com todo mundo. Porque não dá pra ter. Porque é muito distante. E aí, quando eu falo do jogo finito, do jogo infinito, é porque quando você tá no lugar de que você precisa daquilo para ser um vencedor, para ser reconhecido, não tem conexão nenhuma, você não consegue ver ciclo nenhum, você não consegue ver interdependência nenhuma, você só quer ser reconhecido para fazer parte do game e continuar ali sua vida. O mesmo ciclo virtuoso de cá é o vicioso de lá, para conseguir dinheiro, para conseguir pagar a conta, para conseguir ter conforto, para conseguir ser reconhecido, para conseguir e continuar destruindo, um rastro de destruição. E assim, beleza, mas daí para sair desse lugar, minimamente conseguir identificar, primeira pergunta, e a pergunta que eu me fazia, mas e aí? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou transformar um, uma parafernália inteira que eu tô carregando, tanto emocional, tanto de crenças, quanto físicas, e como que eu transformo isso tudo? Porque não é trivial a gente mudar o que a gente acredita, mudar o lugar que a gente vive, mudar as nossas amizades, os coletivos aos quais a gente faz parte. Não é fácil a gente mudar de emprego e entender que a gente é muito mais do que um contra-cheque e uma carteira assinada. Quando tá no meio do você está vivendo isso, esse discurso fica muito distante, infelizmente. E hoje eu vejo que a minha maior alegria, e eu entendi que a minha vocação não é plantar. Eu posso até estar, fazer parte por meio de ter a terra, ou de, né, de poder ter, de financiar uma estrutura para que isso aconteça. Mas acho que você fez parte disso também, né? E por isso que eu te admiro e te respeito tanto. Qual é a minha vocação? Qual é a minha parte, né? O que me cabe nesse latifúndio? E a partir daí, você estabelecer parcerias, estabelecer conexões e fazer parte de um coletivo que trabalhe a favor desse círculo virtuoso. A minha alegria hoje é, por exemplo, comprar o iogurte do seu Lúcio, que passa aqui todo sábado, porque ele passou a semana fazendo.
E é delicioso. É pegar o leite lá nos Toledo, congeladinho, gostoso, ainda pego a gordurinha pra fazer o biscoitinho de nata. É pegar o ovo lá da mãe da Adriana no domingo. Mas isso é outra realidade. É muito distante de quem mora na cidade. E tanto que o seu curso de transição na cidade, eu acho que é maravilhoso para quem quer começar a fazer um movimento real. Porque não adianta você substituir, e eu posso falar porque eu já trabalhei lá, tá? Substituir uma escova de dente por uma de bambu, que não é isso que é sustentável, não é isso que vai resolver o problema, não vai mudar nada. E beleza, só que é isso que é vendido e é isso que é bonito, né? E é isso que a gente cai nesse conto. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está aqui trocando essa puta ideia, é muito difícil abrir a possibilidade desse mundo, sabe? Porque tá tão arraigado esse conceito de o campo é um lugar que praticamente eu vou morar numa tribo, sabe assim? Mas e aí? Eu tenho roupa, eu tenho. Mas assim, Maria, as pessoas precisam começar a querer enxergar com os próprios olhos, né? Não, ninguém faz nada por ninguém, fato. Essa noção do campo, ela é uma noção construída, né? O Jeca Tatu, né? O caipira burro, o Chico Bento fala errado, pé descalço, É né? isso. Isso é uma noção construída. Mas tem algumas coisas aí nisso que você está falando, né? É difícil sair. Mas tem uma história, assim, para você falou que as pessoas no corporativo, mas eu quero fazer uma pergunta para as pessoas do corporativo, que é assim, o mundo corporativo, ele praticamente todo ele está ligado em sistemas de produção, em cadeias de sistemas alimentares, sistemas de produção de bens, de serviços e tal. Todos eles são altamente poluentes. Todos eles gastam uma quantidade enorme de energia. Os prédios, os carros, as viagens, os grandes centros de convenção, o desperdício das cantinas, do cafezinho, das refeições, o transporte com uma pessoa só para todo lado. Então, esse mundo ele é todo muito poluente. E você não precisa nem acreditar que a gente está causando mudanças climáticas no planeta. Mas é evidente que nós estamos diminuindo a biodiversidade, tem cada vez menos animais silvestres, menos insetos, menos plantas. É evidente que as áreas desertificadas estão aumentando exponencialmente a cada ano. É evidente que o nível de poluição residual no ar, na terra e na água está cada vez maior. E a pergunta que eu faço é assim, quantas gerações da sua família vai ser capaz de viver com saúde com base no dinheiro acumulado até que a gente volte a usar a guilhotina igual a gente fez na França? Nenhuma, porque não vai ter nem fertilidade para isso, Eurico, do jeito que a gente está indo. É osso. Quão isolado do mundo essas pessoas vão ter que viver criando essa classe que acha que é dominante e né, criando essa divisão que também é falsa. Então, o lucro criado no corporativo, que depleta a água, que depleta o solo, que depleta os combustíveis que a gente tem para criar um mundo melhor, que depleta os recursos humanos, que depleta as relações humanas, que depleta as relações afetivas. Até quando essas pessoas vão conseguir dar uma falsa segurança para quem vem depois delas, porque está tudo ruindo em volta. Então você não precisa ser muito ecologicamente estudado para entender isso, mas você precisa ter boa vontade de ver. E aí tem uma outra questão que você trouxe, que eu acho que eu acho muito louvável o que você está fazendo, que é o seguinte: eu vivi algumas vidas na minha vida, né? E eu vou te falar uma coisa. Quando você tem sucesso fora da caixinha, e eu vou definir sucesso. Sucesso não é ganhar muito dinheiro. Sucesso é você conseguir estar a serviço da sua vocação. Sucesso é você conseguir ter pelo menos um pouco da sua viabilidade expressando as suas vocações no mundo. Sucesso é você ter um trabalho que não consome a sua saúde. Sucesso é você ter coerência ecológica, ter coerência afetiva com os lugares e com as pessoas à sua volta. Ou seja, você não vive depletando recursos, você não vive
E, aliás, recurso também já é um reducionismo. Você não vive machucando as pessoas, você não vive machucando os lugares, você não vive explorando as pessoas, explorando os lugares. Então, o sucesso é você criar essa vida que ela é prazerosa, que ela não é só um mar de rosas, você passa por dificuldade, você passa por luto, você passa por uma série de questões. Mas uma vida que você vai criando por você mesmo. Uma vida que você tem coragem de dizer, eu não sei, mas eu vou criar métricas e indicadores para descobrir por conta própria. Que você fala assim, eu tenho medo, mas eu vou fazer. Então, essa vida, quando você consegue viver ela, as pessoas que comungavam com você de uma outra vida, elas não querem te ver. Porque você lembra elas todo santo dia de que sim, é possível romper. E aí elas olham para você e elas têm que chegar em casa e olhar no espelho e perguntar assim, por que que eu não rompo? Por que que eu não faço isso? Por que que eu... É uma autorresponsabilização, né? É isso. Só o fato de você existir e se posicionar ali, você tá criando um desconforto. Para algumas pessoas, esse desconforto é uma benção. Elas sentem o desconforto, putz, ela me mostrou isso, eu preciso ver isso. E para outras pessoas, esse desconforto é tão incômodo que ela não está afim de mudar, aí ela precisa começar a criar desculpa. Ah, mas a Mari já tinha juntado dinheiro, por isso que ela conseguiu sair. Ah, mas a Mari é doida, por isso que ela saiu. Ah, mas a Mari Tinha tinha. até. Aí é isso. Aí ela vai criando de desculpas para ela conseguir se colocar no papel de não sair. Eu vou contar uma história muito doida, que eu não posso contar o contexto dela inteiro, mas eu vou contar uma história muito doida. Existia uma briga familiar e uma pessoa morreu. E aí, de um lado da minha família, tinham pessoas que não podiam ir no enterro. Constrangimento ali, né? Mas eu fui convidado. Eu fiquei parado na frente do caixão mais de 10 minutos. Eu já tinha dado meu tchau há muito tempo. Não era sobre isso. Era até todo mundo começar a perguntar quem é ele, de quem que ele é filho, de onde que ele veio, o que ele está fazendo aqui, por que ele está parado aí há tanto tempo. Essas perguntas fizeram com que as pessoas que não podiam estar comigo estivessem lá. E, de certa forma, o que você faz quando você se presta a continuar comunicando com o mundo corporativo, com as pessoas que já estão com alguma antena ligada e tal, é isso. A sua presença ali começa a brotar perguntas. Ela ainda está aqui. Por que que ela está aqui? Por que que ela só não está vivendo outra vida? O que que isso me faz pensar? O que que isso me faz sentir? Então, essa sua presença, ela carrega muitas sementes de mundos que as pessoas vão ficar perguntando e elas vão começar a conseguir ver porque você está ali. Não é confortável. Algumas pessoas vão te execrar porque a sua presença lembra elas de que elas estão fazendo elas estão refazendo diariamente o compromisso de não mudar. Para essas pessoas você vai ficar talvez até mal falada. Mas para outras você vai ser fonte de inspiração. Para outras você vai conseguir emprestar o olhar, os sentidos, a maturidade emocional, os seus casos de saúde, dizer o que é um burnout na carne, na família, na psique. Aí você tem uma leitura de paisagem do corporativo que a pessoa pode pegar o seu olho emprestado, pegar o seu corpo emprestado, pegar os seus sintomas emprestados, a sua história, né? E aí, para essa pessoa, ela vai falar assim, putz, eu sou eternamente grato porque eu vi aquilo ali e agora eu não consigo mais não ver e isso me lançou numa jornada. Se é uma jornada rápida, lenta, repentina, gradual, não importa. Cada um tem uma história, não importa, isso não importa. Eu compartilho, acho que da sua falta de esperança quando você fala, eu falo, e eu faço, eu acho que hoje eu tenho clareza, né, de estar no meu propósito, né, na minha vocação. Primeiro porque eu gosto, eu me divirto e é o que eu acredito. É quase o versão Darcy lá de, pô, prefiro estar aqui mesmo dando errado do que do outro lado continuar fazendo o que eu fazia, né? E tudo bem, são escolhas. Tem uma outra frase dele para isso que você está falando. Na vida a gente tem duas opções, se resignar ou se indignar. Aí ele falava assim, eu não vou me resignar nunca. Ou seja, ele vivia indignado, fazia tudo na força do ódio. E tá tudo bem. É isso. Mas eu vejo assim, Eurico, que quando você fala, né, até quando a gente vai
continuar, e aí eu compartilho da desesperança com você. Eu acho que por muito tempo. Eu acho que a gente não vai ver isso mesmo. Porque as outras narrativas, né, de reduzir a culpa e seguir no modelo, né, elas também são muito fortes, né, de quando você fala que o rastro de destruição é gigantesco, mas eu estou compensando carbono, eu estou fazendo circularidade dos meus processos, né, de 0,001% daquela água. Então, assim, os discursos são muito fortes. Não à toa eu fui fazer economia circular no MIT, porque eu falei assim, não, eu quero discutir com esse cara. Eu paguei pra isso, você acredita? Mas eu fui lá e eu discutia com o professor. Mas assim, é sobre isso. E tem muita gente, que é o que você está falando, né? Tem muita gente que tem muita convicção do caminho. Convicção do caminho, que tá certo, né? Que esse é o único caminho, que tá gerando emprego e tal. E são todos esses véus, né, que a gente tá falando aqui, que vão deixando a gente, eu acho que tão. Aí sim, né? Quando a gente fala de tecnologia, aí sim, eu acho que a gente virou. Aí a gente virou mesmo um robô, sabe? Aí a gente virou pior que um robô, que eu acho que hoje o robô hoje em dia ainda faz coisa mais útil, né? Do que ficar batendo esse bumbo e sem raciocinar. Mas é difícil, Eurico. Eu não acho que respondendo de uma forma que eu acredito, de novo, não é a certa, não é a única. A dor não é suficiente ainda. Porque quando você é obrigado a olhar. Mas olha só, você está olhando pelo prisma da dor, porque foi o seu despertar. Não, mas para quem está acreditando nesse modelo, as histórias que eu vejo ao redor passam por dores muito fortes para despertar. Estou falando do meu modelo, né? Tudo bem, mas ainda assim eu quero fazer uma provocação. De acordo com o seu modelo, tem um trabalho de um ecologista australiano que ele fez um doutorado, pesquisou várias fazendas na Austrália, tal, acho que 150 fazendas. E dentro dentro da amostra dele, 60% das fazendas que passaram a funcionar de um outro jeito, um jeito ecológico, um jeito com métricas e indicadores humanos, 60% das pessoas que faziam gestão de empreendimentos rurais e que mudaram de um modelo industrial para um modelo ecológico e humano, só fizeram isso porque quebraram. Alguém morreu, alguém faliu, pegou fogo na fazenda inteira, teve que recomeçar. Então, assim, 60% é uma maioria, né? 60% é na dor. E outras pessoas tinham alguma predisposição, enfim, e acabaram entrando para aquilo. Isso é um dado científico, que foi um doutorado, isso, né? Foi uma pesquisa de doutoramento, que corrobora com o que você está falando. Mas existe uma outra coisa que vem do mundo da arte, que vem do mundo. Eu não sei explicar, e me faltam palavras, mas assim, sutilezas são tão poderosas para criar mudanças que a gente precisa ser treinado a não enxergá-las. Às vezes, uma pessoa que está completamente cega para isso tudo que a gente está falando, o olho dela vai abrir a partir de um convívio singelo com uma pessoa que vive de um outro jeito. Às vezes, a pessoa vai conhecer, por exemplo, um poeta agrário, por exemplo, Wendell Berry. Wendell Berry é um cara que é um escritor consagrado. Ele escreve O Bucólico no Campo. Aí a pessoa não entende muito, né? Poesia. Ele está lendo poesia. Aí vai ver a obra dele. Ele tem ensaios, ele tem décadas de ensaios sobre a agressividade do sistema industrial sobre a agricultura. E ele escreve com uma força, com um poder de um sítiozinho desse tamanho, que eu acho que ele despertou muitas pessoas ao redor do mundo. Claro, alguém para ler um poeta que é um poeta bucólico já tem que ter alguma inclinação para a natureza. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, existem várias outras histórias que estão brotando. Nos últimos anos que a gente passou uma crise sanitária, muitas pessoas não cederam, muitas pessoas criaram um outro tipo de viver. Essas pessoas, elas... Porque a dor foi grande para ela.
ou simplesmente resolveram não se sujeitar. Eu conheço várias pessoas que elas entraram numa rota que, para elas, não é mais sobre voltar ao normal. Elas entenderam que o normal não funciona. Uhum. Então, assim, tem pequenas coisas que às vezes acontecem, e eu digo pequenas porque, assim, não estou desfazendo da pandemia, mas pequenas no seguinte sentido, que às vezes foi só uma mudança de rotina na vida dela, porque não foi necessariamente a pandemia. Foi ficar trancado em casa e entender que a casa não é saudável. Foi trabalhar de casa e perceber que se você não vai para o trabalho, aquele trabalho não te excita, não te comove, né? Então, assim, eu estou trazendo só para você, assim, um sentimento que eu tenho, não é nem um raciocínio ainda, é um sentimento que eu tenho. Muitas outras histórias muito fortes, elas já estão sendo vividas, mas elas não estão sendo contadas, não nos lugares que perpetuam essa narrativa do mundo industrial, corporativo, a grande Sim, escala. sim, sim, sim. Mas quando a gente consegue olhar para elas, elas estão lá. E mesmo quem vive nesse mundo louco, quando você entra em contato com uma pessoa dessa, é muito poderoso, né? Eu sei que é clichê, é jargão e tal, mas é aquela história assim, é, a pessoa para mentir muito, ela tem que manter uma mentira, como o mundo corporativo faz, são muitos milhões, muitos bilhões em marketing todo ano. A verdade é só você falar ela, você não precisa convencer, ela é. Né? Aí outra metáfora nesse sentido é a luz, né? Você não precisa de um sol para dissipar uma escuridão. No meio de um breu, se você acender uma vela, você já está enxergando. Então, eu tô só. Agora eu estou tentando te emprestar um outro olhar. Às vezes a gente olha para uma pessoa simples, uma pessoa que não estudou, que talvez não tenha noção de tudo que está acontecendo no mundo hoje, mas ela vive a realidade dela tão autonomamente, tão saudavelmente, tão presente, tão dada para aquilo que ela faz, que muitas vezes é ela que está te mostrando como é que o mundo pode funcionar, e não você que está trazendo para ela um resumão do mundo colapsante, entendeu? Quero crer que sim, Eurico. E eu acho que a dor também, eu acho que quando eu falo da dor, não estou falando do luto, ou, por exemplo, esses casos, né, de talvez cerceamento de liberdade, sendo isso um valor importantíssimo, isso é uma dor. Isso é um calo que aperta. A partir desse momento você vai buscar alternativa. Você não vai se submeter a algo que te infringe absurdamente seus valores, né? Então, mas eu quero crer que essas histórias sutis, elas multipliquem. Não, eu concordo com você. Muita gente, talvez a maioria das pessoas, só mude na dor. Mas isso não nega que já existem outros mundos. Que existem outras Não, não é nem formas. outras formas. Já existem outros mundos. Eles já existem. Tem outras pessoas que vivem de maneira completamente diferente. Sim, sim, sim. E às vezes, Eu quero é mais gente do lado de cá. para você ir viver daquele jeito, não é sobre dor. Às vezes é sobre boniteza, sobre poesia, sobre tesão, sobre. Às vezes é sobre outra coisa. Por exemplo, eu tô entrando numa. Eu tô gostando cada vez mais de casa. E é uma doideira minha, assim. Eu tô gostando cada vez mais de casa. Casa. Eu gosto de casa. Aí a pessoa fala assim, bom, sair e tal. Não, eu saio, eu preciso viajar para trabalhar, eu preciso tal, mas eu gosto de casa. E aí, às vezes a pessoa vem, né, assim, convive comigo e tal, e eu acordo cedo para chegar atrasado com calma. Eu faço questão, eu gosto de tomar café com calma, eu gosto de abrir a janela, eu gosto de ir para a varanda, eu gosto de ver o sol subindo, pá, eu vou e tal. E eu vou construindo a minha vida para que essas coisas caibam e eu consiga produzir, me viabilizar, sem perder esses pequenos momentos. E às vezes a pessoa só de fazer isso comigo, ela fala assim, cara, eu não entendia que dava para fazer isso, mesmo na minha vida já dá para fazer isso aí, mas eu não faço. Uhum. Né? Então é isso, por exemplo, a gente está cada vez mais tomado pela tecnologia. Eu leio todo dia pelo menos 20 minutos. Normalmente, o que acontece é que eu acabo lendo mais de uma hora.
Porque você começa a ler, você não vai terminar em 20 minutos, você, não, mais uma página, e vai, né? O que eu estou querendo te dizer, assim, a dor, ela é uma mola motriz. Muita gente vai na dor. Muita gente vai na dor. Mas o que a gente precisa comunicar sobre um viver natural, um viver que a gente faz bem para o ecossistema onde a gente está, é sobre singelezas. Eu posso explicar as trocas catiônicas do solo para a pessoa, não sei o quê, mas não é sobre isso. Às vezes ela vai na casa de uma pessoa e o filho dela come uma cenoura tirada da horta, ainda meio suja de probiótico, e acha aquela cenoura docinha e acha aquilo maravilhoso. Cara, eu nunca pensei que eu podia proporcionar para o meu filho comer uma coisa direto da horta. E tá cheio desses pequenos momentos. Alguém que nunca andou a cavalo, alguém que nunca dormiu debaixo de uma árvore. E tá cheio das pessoas que fazem isso e que são condutores para um mundo sem volta. Tudo começou quando eu um dia fui para a cachoeira e eu não podia imaginar. Era uma vez. E eu comecei a ficar. Aí eu comecei a ver beleza no rio, comecei a ver beleza na árvore. Eu não conseguia me conter, eu não conseguia mais parar. E um dia eu fui parar no litoral, tinha uma cachoeira na praia, no sul da Bahia. Nossa, é tipo isso, né? Você vai ficando viciado nesses momentos, né? E olha só que maluco. É um pouquinho. Eu peço desculpa pelo clichê, mas é um pouquinho como uma vela realmente no breu, na escuridão, né? A pessoa está num Eu ambiente cheio gosto de assim. vidro, azulejo, carpete, computador, ar-condicionado, forro de gesso em cima, asfalto, carro com plástico, mesa de plástico, sabe? Aí, às vezes é um momento desse, é um sítio, uma cachoeira, uma praia, um cara, sabe? E a pessoa muda. Então, assim, tem a dor. A gente só não pode esquecer o seguinte, que toda vez que tem a dor, alguém escreveu sobre ela, cantou sobre ela, e é uma das, né, assim, a arte, a música, sublima as dores e enaltece os momentos bons, né? Então você está numa fossa, você entra numa música ali, vai, chega do outro lado. Processa aquilo ali. A gente tem que conseguir fazer isso. A gente tem que conseguir emprestar esses momentos. Um café devagar, um violão, um parque, uma praia, um pôr do sol, né? A gente tem que ser um pouco poeta, a gente tem que ser um pouco maluco mesmo. Não, para, agora não quero, agora para, não quero, hoje eu não quero, não vou fazer mais, para, não vou mais, agora senta aqui, não vamos fazer nada junto. Pronto. Porque isso, o que acontece com a pessoa, Mari, que ela sai na dor? Desculpa essa viagem muito longa aqui, mas o que acontece com a pessoa que sai na dor? A pessoa que sai na dor, ela sai catapultada, ela sai correndo, ela sai desesperada. E às vezes ela corre tanto, ela está fugindo tanto daquilo ali, que está passando um monte de coisa bem rápido na frente dela que ela podia estar aproveitando, e ela não está vendo. Porque ela sai numa. Meu amigo, eu quero sair daqui 1.000.000 por hora, nunca mais eu vou voltar, sabe? E aí ela não vê que às vezes. Me parece familiar. Então, aí na primeira esquina tinha alguém já pronto para dar a mão para fazer uma coisa. No segundo pé de planta tinha um tiozinho lá que podia levar para um outro lugar. Eu só estou tentando contribuir para a sua visão de que além de emprestar os sentidos e a visão para identificar essas dores e conseguir não criar mecanismos para lidar com elas, mas identificar e sair logo, a gente também tem que emprestar o olhar e os sentidos para essas outras coisas. Porque isso vai se juntando. E aí as pessoas têm essa oportunidade que você teve de encontrar vocações em coisas que são complementares, mas não são modelos prontos. Não é sobre ir no campo e viver de horta ou de agrofloresta. Não, não é sobre isso. Às vezes eu vou só para uma cidade pequena, viver numa casa onde eu tenho minhas plantinhas, minhas medicinais, minhas coisas, eu tenho minha rotina, consigo envelhecer com saúde, com dignidade. Mas eu me ligo com as pessoas que produzem. Mas eu ajudo essas pessoas também, porque eu sei sobre marketing, eu sei sobre venda direta na internet, eu sei sobre. Então tem complementaridades. Né? E essas complementaridades elas são sobre isso. Essa troca de olhares, de sentidos, de leituras, de paisagens que são completamente diferentes. Enfim, estou só falando isso que você falou a palavra dor hoje muitas vezes, então eu quis trazer um pouquinho de poesia para a sua vida. É.
Não, mas eu gosto, Eurico, e sempre é muito bom, assim, eu acho que nenhuma conversa. E que bom que eu tenho amigos que me fazem melhor, né? Porque nenhuma conversa que a gente sai igual. Acho que as conversas servem para isso, para a gente também construir e aprender. E talvez seja essa perspectiva e essa narrativa de é possível uma vida diferente, né? É possível, é viável. Ela antecede a dor, né? Ela evita muito sofrimento, na verdade, porque se a gente consegue, quero crer que a gente consiga, na poesia, no amor, né? Numa singeleza, fazer com que alguém se reconecte. E quando a gente se reconecta, a gente se lembra de muita coisa. Porque não é sobre aprender, é sobre sentir. Mas agora você me ajudou. A pessoa sai do lugar que fere na dor, mas ela não se conecta na dor, porque na dor você está reativo. Isso. Porque aí vamos lá, chegamos. A gente está buscando uma alternativa na dor, né? Mas você não tem ainda. Mas quando você acha esse caminho e conecta com esse lugar de possibilidades, de potenciais, de vocações, de conexões, aí você consegue construir mundo. E que mundo você está construindo? Agora me conta. Eu estou construindo esse, Eurico. Eu acho que as pessoas possam se reconectar de verdade, que não precisem chegar nessa dor, sabe? E reconectar com o quê? Consigo mesmas. Consigo voltar a ter autenticidade, voltar a ter liberdade, voltar a poder ser, né? Poder expressar e poder, a partir daí, a gente conseguir também entender que não existe esse lugar de vitória, de linha de chegada, etc. Porque se tem esse lugar de chegada, tem alguém que não ganhou, tem alguém que se lascou no caminho. E não é por aí. E a gente volta lá na primeira frase que você falou lá no começo. Se a gente está onde a gente está é porque a gente cooperou, não é porque a gente competiu. Só que a gente está num modus operandi agora que está botando a gente numa lascada porque a gente está competindo. Né? E aí isso tá levando a gente para outro lugar. Então vamos voltar a lembrar esse lugar onde pode ter cooperação, onde a gente pode genuinamente conversar e colocar aqui a minha verdade, a sua experiência, a minha experiência. E isso faz alguma coisa boa. Não é sobre eu ser melhor que você ser melhor que eu. É sobre a nossa verdade entregar uma coisa boa, né? Uma coisa que me chama muita atenção no que você faz, né? Quando você mandou um texto para ler sobre a antiliderança. Porque a gente, assim, as pessoas estão tão imersas nessa cultura da idolatria, das celebridades e tal, que todo mundo quer liderar. Uhum. Mas todo mundo quer liderar a vida dos outros. Ninguém está liderando a própria vida. Ninguém está, sabe, ninguém está sendo o próprio líder na construção da coerência, na construção de um mundo onde você melhora o lugar onde você vive. E não é melhora com asfalto, com concreto, com prédio, não, melhorar com água mais limpa, com comida mais abundante, sem veneno, nutritiva, para que mais pessoas possam viver ali depois de você. Que o jogo não acaba, como você está falando, né? Então, me chama muita atenção, assim, essa força que você tem para poder falar sobre isso. Eu tenho amigos que agora, na meia idade, assim, com muita experiência, conseguem falar com muita eloquência sobre a liderança, sobre a necessidade, o novo líder. Tem sempre um novo líder, tem sempre alguém está inventando esse negócio da liderança. E ninguém fala de você liderar a própria vida. E aí, quando você entende que você precisa liderar é a sua própria vida, aí você olha para o outro e fala, pô, mas eu não quero liderar o outro, não, eu quero só me liderar. O outro eu quero só ir junto se me servir o caminho. Se não me servir o caminho, ok, muito obrigado, eu vou para cá agora. Mas dá trabalho, Mari. Deixa eu te falar uma coisa assim, ó, isso aí dá trabalho, leva um tempo para outras pessoas, né, para as pessoas chegarem nisso assim. Enfim, o que eu gosto do que você fala da antiliderança é que é, de certa forma, uma maneira de encurtar esse trabalho, encurtar esse caminho.
que desconstrói muito rápido, muito coerentemente. Não, não é sobre liderança. É sobre cooperar. É fazer parte, né, Eurico? Esse lance da antiliderança, eu acho que é uma das coisas assim que precisa ser mais divulgada, assim, para as pessoas pararem e pensar. É a mesma coisa quando eu falo assim, a gente precisa protagonizar a própria vida, né? E assim, o único especialista que eu preciso na minha vida sou eu. Uhum. Eu sou especialista da minha vida. Ah, o cara é especialista em, sei lá, o cara é especialista em dedo direito do pé. Eu tô com a dor no dedo direito. O cara vai lá e fala, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Vou fazer. Vou dar um exemplo. Eu fui no Sara Kubitschek. Sara Kubitschek é uma das maiores redes de hospitais do aparelho locomotor, né? Muito renomada, enfim. E aí eu tive uma lesão nas costas quando eu tinha 19 anos e eu já jogava capoeira há uns 6 anos. E eu fui lá e o cara olhou pra mim, fez um monte de exame, não sei o que e tal. E ele olhou pra mim sem a menor cerimônia. Olhou pra mim de uma posição fria, não perguntou o que aquilo significava na minha vida, não perguntou o que eu tinha de sonho com aquilo na minha vida, não perguntou nada. Ele olhou para mim e falou assim, olha, você tem uma lesão muito grave nas suas costas, eu te recomendo fazer caminhada, natação, hidroginástica e esporte de impacto para você manter a longevidade da sua coluna. Eu dei uma afundada na cadeira, assim, era uma poltrona marrom grande, eu lembro até hoje, eu dei uma afundada na cadeira, assim, olhei assim. Falei, não, como assim? Falei, não, para de fazer capoeira. Capoeira não é para você. Só que ele não falou isso assim. Ele falou isso e foi me dando tchau, levantando, me deu a mão e mandou embora. Lide com isso. Agora o problema é seu. E cara é um especialista de coluna. Pois bem, eu joguei capoeira há 30 anos, muito bem. A minha lesão me ensinou a conviver melhor com o meu corpo. Eu não esqueço daquele imbecil, porque ele me deu uma lição. Não, eu sou grato. Eu saí dali, eu fiquei acabado, eu fiquei deprê uns 3 meses. Aí depois eu fui me recuperando, fui me recuperando. Aí eu falei, esse médico é contra a minha religião, vou procurar outro. Aí eu, não, aí eu fui e tal. Até que um dia eu achei um cara que falou pra mim assim, olha, você precisa aprender a conviver com o seu corpo. O seu corpo vai te dizer o que, é que dá pra fazer, o que, é que não dá pra fazer. Eu ainda forcei muita coisa no universo da capoeira, ainda forcei muita coisa, assim, teimosia. Mas eu fui aprendendo. Falei assim, não, isso aqui não dá pra mim, isso aqui não dá pra mim. E dentro disso eu fiquei muito bom, me diverti muito, tive muitos prazeres, assim, fiz muitas amizades. Mas porque eu aprendi a ser o especialista da minha vida. Em várias outras áreas foi a mesma coisa. Ah, isso aí nunca vai dar certo. Como assim? Não, você não me conhece, não sabe que eu sou capaz? Não, deu certo pra você, deixa eu tentar, ué. Não, não. E outra coisa, eu aprendi a ser o especialista da própria vida e aprendi a não andar com as pessoas que não me apoiam. A pessoa que está o tempo inteiro te avisando que vai dar errado, te avisando que é perigoso, te avisando que é arriscado, não é seu amigo, não é um bom parente, não é um bom familiar. Porque a pessoa que é realmente seu amigo, ele vai talvez ver um ponto cego que você não viu, e vai te falar, ó, tem esse risco aqui, você já olhou? Já. Beleza, precisar de mim, eu tô aí. Esse cara te avisou do risco, se prontificou e te deu coragem para seguir. Agora, família, parente e amigo que fica o tempo inteiro, não sai não, você vai quebrar a cara, você vai voltar tendo que se humilhar para pedir emprego, você vai voltar, não sai, não faz isso, você é doido, você tem um emprego bom, o mundo não tá fácil, e aí começa, né? Eu aprendi a não ser latrina, não ser vaso sanitário dos medos das outras pessoas. Começou a despejar de mais, ó, para. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero conversar sobre isso não, obrigado. Eu estou aqui no meu plano aqui, no meu foco. Muito obrigado. Eu preciso de gente que me mostre o que pode dar errado, querendo que eu acerte. Mas essas pessoas não vão ficar repetindo. Elas vão falar uma vez e vão se ajudar. Então, assim, eu protagonizar a própria vida, antiliderança, ser o especialista da própria complexidade. Pô, o meu social, o meu econômico, o meu ambiental, só eu sei ele. Para mim fez muito sentido ler aquele texto da antiliderança. Eu falei, cara, é isso. Eu sou um antilíder. Eu sou um antilíder. Eu não quero que ninguém siga ninguém. Eu quero que todo mundo consiga traçar os próprios caminhos. É isso, Eurico.
E assim, eu tive uma experiência muito parecida com a sua em relação ao médico. Eu ouvi que eu ia ficar paralítica, no caso. E foi apavorante. Mas assim, o ponto é, acho que a gente esvaziou tantos conceitos, né? E aqui eu não vou entrar em assuntos proibidos, senão a gente vai ficar até meia-noite. Mas não vou entrar em política, no caso. Mas a gente esvaziou muitos conceitos. E liderança, para mim, é um deles. Eu levo muito a sério isso. Porque eu acho que todo mundo influencia todo mundo. Eu sei o poder que outra pessoa tem de me influenciar. Você é um cara que me influenciou. Assim, entre tantas outras pessoas que me influenciaram. E qual o poder que eu dou para você me influenciar se eu não tenho consciência nem de quem eu sou? Que é o que você fala da digital, né? Da própria digital de complexidade. Então, assim, a gente esvazia esse conceito de liderança, tem uma preguiça disso, porque, assim, no corporativo é um carro melhor, é um salário, é um bônus maior, e essa pessoa tem um título de líder, né? E você falou, a gente tem hoje cursos de liderança de todo cheiro, sabor e cor possível, para falar o quê? Bata palma para maluco dançar. Porque hoje, o que é um líder hoje? É reproduzir um sistema. Ser líder hoje é você ser multiplicador de tudo que já está e não funciona. Exato. Tanto corporativo, quanto social, quanto político, porque troca 6 por meia dúzia. Seguimos a toada, É isso. pouco melhor, um pouco pior. Então, assim, quando eu falo de antiliderança, primeiro é uma preguiça enorme de liderança a qual a gente está vendo hoje, né? Da forma que a gente enxerga hoje e a gente lida hoje. Eu acho esse tema muito caro para mim, assim, é muito importante para mim. Não acho que ele não deva ser tratado com a seriedade que ele tem, que é, cara, que autoridade você dá para outra pessoa para mandar na sua vida, para dizer o que você tem que fazer. Ou que tipo de pessoa que você acha que é também de falar para o outro o que ele tem que fazer. Então vamos desconstruir um pouco isso, né? Antes de mais nada, existem as influências sociais, existem e são silenciosas, são maravilhosas. A gente tem exemplos maravilhosos também. Eu queria dar um exemplo sombrio, né, dessa questão da liderança que você está falando assim, né? Hoje a gente tem organizações não governamentais para Uhum. organizações, né? São, né, a ONU, a OMS, FAO, e a gente tem discutido políticas públicas alimentares, sanitárias, energéticas, mundiais. Só que, quem escolheu aqueles caras para liderar a minha vida nessas áreas? Mas é isso, enquanto a gente concorda que essas estruturas têm autoridade, a gente bate palma. Mas aí que tá, igual você bateu na palavra. A gente precisa, bom, a gente precisa. Eu busco fazer isso na minha vida, desconstruir autoridades. Então, o Paulo Freire falava assim, né? O autoritarismo é uma coisa, a autoridade é outra. O professor tem uma autoridade sobre o conteúdo que ele ensina na aula, mas ele não pode ser autoritário fora daquilo, né? O Noam Chomsky fala assim, dentro de um contexto mais anárquico, anárquico não no sentido de bagunça, anárquico no sentido de autogerido. A autoridade pode ser exercida em algumas pouquíssimas ressalvas quando ela vem para assegurar o bem-estar. Agora, eu não vejo na nossa história política econômica medidas que realmente foram feitas para assegurar a dignidade, a qualidade de vida, a autonomia das pessoas. Eu só vejo tirando. O discurso é um. Então, assim, por isso que eu falei, eu vou entrar numa sombria aqui. E eu acho que o seu trabalho com a antiliderança, o meu trabalho com a digital de complexidade, a dissonância da desconexão, o especialista da própria complexidade, é muito sobre isso. É sobre desconstruir a autoridade. Você avalia. É um viver um pouco mais lento, né? Porque você tem que avaliar. E autorresponsável, né? É difícil, né? Eu vou trazer a sua informação para o meu contexto, vou avaliar ela frente
as minhas dimensões ecológicas, sociais e econômicas, e vou ver se eu acato ou não, se eu acato parcial ou não, total ou não, ou se eu descarto por completo. Tem muitas pessoas na minha vida que já foram autoridades, que hoje eu descarto por completo. Não quero nem ouvir. Aí assim, eu posso ouvir, posso estar errado? Posso estar errado. Mas é que foram tantas vezes que aquela autoridade me boicotou, me sabotou, me lesou, que a priori já é melhor nem ouvir. Se trouxer alguma coisa que eu possa, talvez eu veja. Mas, então é isso, o seu trabalho, eu acho que tem uma questão muito importante nele, que é isso. Dentro do corporativo, por exemplo, como é que a pessoa começa a olhar lideranças com outros olhos? Essa liderança, ela traz valores humanos? Essa liderança, ela me respeita quando eu estou num momento de dor, num momento de colapso? Alguém da minha família está precisando de mim? Um dia que eu estou atrasado? Aquela empresa tem uma importância tão grande que eu não posso dizer que meu filho ficou doente e vai chegar atrasado porque eu posso ser demitido? Que lugar é esse para estar? Que líder é esse? Eu vou seguir uma pessoa dessa? Então, acho que o seu trabalho com a antiliderança tem essa capacidade de despertar esses questionamentos. Eu quero estar num lugar onde a liderança não me enxerga como um ser humano igual? Já começa por aí. Eu já sou um liderado, eu não sou. A minha voz não tem o mesmo impacto. Então, eu acho que você tocou num ponto bem interessante. Assim, um dos lugares onde eu acho que é possível cada um de nós, na própria vida, começar a questionar isso é assim: por que eu dou autoridade para essa pessoa? Como ela contribui para a minha vida? Né? E a liderança não vai deixar de existir, né, Eurico? Acho que existe sim, existem pessoas incríveis que estão fazendo trabalhos incríveis, puxando o movimento e construindo mundos, né? Eu acho que sim. O ponto é que quando, né, também que eu falo anti-liderança, o que a gente tem visto é um movimento de pessoas muito descoladas com o todo, né? Com o organismo a qual ela faz parte e toma decisões que afetam, que dizem respeito a esse organismo, né? De uma forma muito descolada, muito desconectada, né? Então, assim, quando a gente está falando de instituições internacionais que estão tomando decisão e liderando o nosso futuro, que na prática as decisões são para um grupo muito seleto que vão se favorecer com as decisões que estão sendo tomadas, mas que ao cabo dessa história todo mundo está sendo liderado por essas instituições. E num âmbito menor, igual, numa empresa, no seu trabalho, ou em qualquer lugar que você está, se aquele líder não entende que ele é parte daquele organismo, ele não é líder, né? Ele já está ali tomando uma decisão a benefício próprio e aí já bagunça tudo. Então, assim, tem essas duas faces da moeda que eu trago, assim, né? De ser, primeiro, a quem você escuta e dá autoridade para influenciar. E, por outro lado, como que esse cara opera, né? Não, mas era isso que eu ia falar. Quando a gente olha essa questão da antiliderança e das exceções onde as lideranças podem ser vantajosas, quem avalia se ela é vantajosa não sou eu. Então, a pessoa que vai para uma liderança, ela é só um franqueado da minha autoridade. Ele não está lá para ter autoridade sobre mim. É o contrário. Eu estou franqueando a minha autoridade para ele. E se ele não estiver trabalhando para o meu bem-estar, para a minha dignidade, para a minha qualidade de vida, para a minha viabilidade, dentro de uma coerência que faça com que o mundo seja capaz de receber outras pessoas depois, ou seja, o mundo seja ecológico, eu tiro a minha autoridade dele. E aí a gente entra num negócio muito doido. Eu penso as coisas, às vezes, de um jeito que eu fico pensando, por que eu penso assim? As pessoas estão muito investidas nesses sistemas todos que você está mencionando. O político, o econômico, o corporativo, né? E é sempre esse discurso de que é muito grande, de que é impossível desmontar. E as pessoas não percebem isso que eu acabei de falar. Tudo isso só é tudo isso porque nós franqueamos uma autoridade, uma opinião,
uma subserviência, né? A gente não franquia. A gente bate palma pra maluco dançar, Eurico. Se parar de bater palma, facilita meio caminho. Mas é isso, assim, né? Para falar de ecologia de novo, talvez para quem é da ecologia isso vai ser uma frase batida, mas para quem não é, é uma frase que vale a pena. O Buckminster era um arquiteto, o Buckminster Fuller era um arquiteto e ele foi um dos precursores do movimento da ecologia profunda, do desenho ecológico, né? E ele dizia o seguinte, que não é eficiente você combater um sistema que não está funcionando. Você tem que criar um novo que torna aquele obsoleto. Então, só uma pergunta assim, né? Mas que eu levo ela muito a sério. O que aconteceria se a gente simplesmente desinvestisse a nossa atenção para essas coisas e desfranqueasse, tirasse a nossa franquia de autoridade e de representatividade e simplesmente fosse fazer outras coisas autogeridas, mais locais? Aí, de um lado você tem os direitistas que falam que isso nunca vai funcionar porque o sistema é muito grande e tal. E você tem os esquerdistas que dizem assim, isso daí é uma opção que desarticula a consciência de classe. Mas esse tipo de esquerdista e esse tipo de direitista está enfeitiçado pela grande escala, sem perceber que se a gente não tiver investido nela, se a gente vira a vida para uma outra coisa, se a gente bota foco em outra coisa, se organiza de outro jeito, isso tem um potencial grande, tem um potencial exponencial, de velocidade inclusive, na medida em que cada vez mais pessoas simplesmente desligam a chave e falam, não, quero outra coisa. E é por isso que eles investem tanto no domínio da narrativa. Esse é o grande desafio, Eurico. E assim, a construtora de mundos não à toa chama construtora, né? Assim, pelo seu insight e pelo Fuller, né? Porque eu achava, ilusão, adoro quando eu sou ingênua e tento. Acho bonitinho. Eu achava que era, não, mas de dentro do sistema eu vou conseguir, né, fazer alguma coisa e mudar e tal. E eu tava perpetuando isso, né? Eu tava até discutindo isso com uma amiga semana passada. Tem um conflito de como abordar o corporativo neste lugar que eu tô agora, de fora, né? Porque se eu melhoro o sistema, eu tô ajudando a destruir mais rápido. Ao mesmo tempo que as pessoas lá dentro estão sofrendo ou estão incomodadas de alguma forma, né? Ou pelo menos estão demonstrando e falando isso. E aí tem tudo isso que você falou que eu quero fazer essa conexão. A autorresponsabilidade é muito complexa. Porque é muito mais fácil você de 4 em 4 anos vai lá, terceiriza, bota a responsa em alguém, depois culpa ou idolatra, ou faça o que quiser. Ou você bota a culpa no seu chefe, que seu chefe é um desumano, sem escrúpulo, carrasco e etc. Você não faz a sua parte, brother. Você não faz o que você tem que fazer, que é tomar conta da sua vida, falar o que você, sabe, fazer o que você precisa fazer, ter autonomia, construir sua autonomia. E eventualmente, que eu brincava muito, eu falava, lidera seus líderes, sacou? Eu não tenho bola de cristal. O que você precisa? Abra a boca e fala o que você precisa. Ter autorresponsabilidade também demanda esse autoconhecimento até para saber o que eu preciso pedir, o que eu preciso construir, o que eu preciso, como eu quero que essa pessoa contribua na minha vida. O que eu permito que essa pessoa contribua na minha vida? Até que ponto? O que eu concordo, o que eu discordo? O que a gente constrói junto, uma terceira parte? E aonde essa interseção acontece que pode ser muito legal. Esse raciocínio crítico e esse conforto que a gente ganha quando a gente terceiriza, que é difícil de largar e de adquirir, né, por outro lado. Então, eu acho que é um dilema, assim. Então, é um dilema se a gente dicotomiza. Mas se a gente cria um gradiente de transição, a gente vai criando caminhos, né? Então, por exemplo,
tudo bem, vai lá de 4 em 4 anos, se você acha que aquilo ali tem alguma importância, se você tem evidências de que aquilo ali, vai lá de 4 em 4 anos e faz aquele papel ali, cumpre aquela função. Não deixa de articular no local, não deixa de protagonizar a sua vida e de fazer por você as coisas que realmente você quer que aquele suposto líder faça. E aí vem uma outra questão nesse processo de transição, que é assim, cria autonomia para que você possa, no seu tempo extra, na sua energia extra, no seu excedente energético, você vai ali contribuir um pouco para aquele macrosistema, mas você está plantando no imediato mudanças, você está se estruturando, Isso é liderança. faz ali. E aí isso é uma transição, você vai lá e vem aqui, vai lá e vem aqui. O problema é que as pessoas estão muito imbuídas de que é naquele momento ali que elas vão fazer uma mudança muito grande. Que elas vão participar de uma mudança histórica do Brasil naquele momento. De um lado e do outro, os dois estão acreditando na mesma coisa. E ninguém está olhando para como se liderar, né? E tomar conta do que é importante para você, do que é a sua liberdade real, né? A sua autonomia real. É isso. Aí, dentro desse seu trabalho novo, construir mundos, e trocar ideia com pessoas, e tocar nesses assuntos, né? Botar o dedo na ferida, ou às vezes pegar na mão e trazer e acolher, porque a pessoa está completamente colapsada ali, burnoutada, né? Vai ficar muito interessante na medida em que você consegue estabelecer pontes de conexão por assuntos, por sentimentos, por tudo. E que essas pessoas conseguem comentar isso e traduzir isso de formas um pouco diferentes, porque foi na vida delas, e aí isso começa a reverberar. Multiplicar, né? Porque assim, a pessoa ter alguém que mostra para ela que o corpo dela, a saúde dela, as relações dela estão dizendo para ela que aquilo ali não é saudável, ela só não quer ver aquilo. A gente tem muitos avisos, né? E vai ser legal, porque quanto mais outras pessoas falando sobre isso, contando a história delas, dizendo como é que mudou, como é que melhorou depois. E que é isso também, né? Ah, não dá para sair, não dá para sair. Você conversa com uma que saiu, deu certo, conversa com outra que saiu, deu certo, conversa com outro que melhorou, a saúde melhorou, perdeu peso, o outro teve alta do psicólogo e tal, e não sei o que, tal, outro. Aí a pessoa começa a falar, pô, eu acho que aquele lado lá tá interessante, viu? Essa é a ideia, Eurico, é achar caminhos, né? Porque eu achei difícil achar caminhos, de verdade. É porque o seu caminho não é uma trilha batida. Claro que é difícil achar. Você não está achando um caminho, você está abrindo um caminho. Mas é isso, mas tem gente que também tá afim e talvez não acredite que tenha possibilidade. E aí trazer histórias que mostrem que é possível, que é viável, né? Assim como a sua história, que é um caminho de possibilidades e potencialidades, né? Que é muito boa de ter como exemplo. É essa a ideia. Mário, muito obrigado por dizer que eu posso ser exemplo. Eu não acho isso muito, não, mas. Eu escolho a autoridade que eu te dou em qual momento do exemplo, tá? Eu escolho o exemplo. Mas eu agradeço, assim. Agradeço o papo, agradeço os momentos compartilhados, agradeço poder fazer parte da construção de mundos, agradeço poder fazer parte da resolução da dissonância. É gratificante para mim também. E me fortalece andar, né, com pessoas que se emocionam com algumas coisas que eu falo, porque a gente esquece do sentido da palavra comover, né? Alguém te tocou tanto que te fez mover junto, né? E aí volta um pouco naquele texto lá do Eisenstein também que você gravou. Uhum. E a gente precisa ser essa chamazinha, né? Que um vai aquecendo o outro, um vai ali, a gente vai. E aí a gente se comove, porque a gente se inspira, a gente se toca. E não é só isso também, não, a gente também se puxa, a gente se ampara, né? Enfim, eu agradeço muito, eu fico feliz de poder participar e fico feliz de poder, de alguma forma, divulgar.
vocês que estão me ouvindo, que são da rede da Mari, vocês que são batedores de meta, viciados em bater meta, vocês que começaram a bater na meta da semana e agora estão tentando bater a meta mundial da empresa, Do mês. existe um outro mundo que nós vamos bater meta. Vamos bater tambor aqui para dançar forró. E a gente te espera desse outro lado desse mundo, que é um mundo que não tem uma meta, mas que talvez tenha um contexto de vida, que tenha essa singeleza, essa beleza, essa poesia natural de pôr do sol, de amanhecer, e de que tem a ver com isso, porque você fica mais devagar no inverno, você fica mais ativo no verão, você reconecta o seu corpo com as estações do ano, e batendo meta você não consegue fazer isso. Você só consegue fazer isso quando você vive, de certa forma, por algumas âncoras que você acha, viver mais conectado com a natureza. Então, para de bater meta, vem para o Burnoutados Anônimos, nós vamos amparar você. Carol. Vou citar a Carol no final. Se vocês são do corporativo, vocês querem um cara para falar mal do corporativo, pode me chamar. Se você está viciado em bater meta e você quer parar com isso, eu posso te ajudar. Eu vou botar agora na minha bio do Instagram. Eu te ajudo a parar de bater meta. Tabajara. Eu te ajudo. Eu perco amigo, mas não perco piada. Obrigado, viu? Vou te falar uma coisa. Eu que te agradeço. Uma das coisas que eu tô reaprendendo é escolher quem vai me acompanhar, né? Quando você falou, cansei de ser latrina para quem não vai me ajudar, né? E depositório de coisas que não me ajudam. E você é um cara que eu tenho o prazer e a honra de poder falar que tá me acompanhando. E isso é muita coisa para mim, Eurico. É muita. É um balde cheio, não é pouca coisa, não. É muita coisa. Porque a gente precisa construir mundos de verdade, urgentemente. E aí precisa mesmo. Esse que a gente vive vai continuar lindão. Na real, a gente que vai acabar. A gente vai pro espaço já já. Mas assim, o quanto eu puder multiplicar formas de viver e mundos que a gente possa realmente... Pô, parece clichê, mas é isso. Mas poder ser feliz, né? Porque a gente tá numa sequência de fazeres e de ritmo totalmente desconectado que a gente não... É isso, não vê um sol nascer, não escuto um passarinho. Às vezes eu mando áudio pros meus amigos e eles falam assim, nossa, tem passarinho cantando, tem um galo cantando no fundo. Eu falo, galera, tem. Tem isso no mundo, né? Os caras estão tão cercados de azulejo e ar-condicionado. Escuta um passarinho, fica emocionado. Mas é isso, Eurico, de verdade. Obrigada por me acompanhar. Obrigada por ser generoso de fazer parte, trazer sua visão, sua perspectiva para construir, né? Eu acho que assim, nunca é para destruir, é para somar. Então, muito obrigada. Obrigada por compartilhar também do lado de cá essa minha pretensa, arrogante tentativa de ser feliz e me divertir contra tudo e todos. Mas a felicidade é a coisa mais despretensiosa que quando você vê, você fica risada. É bom demais. Mas tem que desacelerar. E que a gente consiga plantar, semear, né? Que a gente consiga plantar essas sementinhas aí de todos os lados. Obrigada mesmo. Esse foi mais um episódio para inspirar a construção de mundos que queremos ver e viver. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições, @De Rosa Edições.